Saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Que Deus abençoe vocês que essa manhã aqui se encontram e vocês que também nos ouvem pela internet. O nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. O poder, a honra, a glória seja dada a Ele. Certamente você não veio aqui por acaso, certamente você não está ouvindo essa mensagem por um acaso. É o Espírito Santo que lhe coloca nessa condição de recebedor dessa palavra, né? Essa palavra que é pão do céu para a sua vida. Vamos orar, meus irmãos. Amado Deus, nosso Pai querido, nós te glorificamos, Senhor. Sabemos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes coisas o Senhor está fazendo. E grandes coisas o Senhor vai fazer, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que Teu Espírito Santo, que perscuta os nossos corações, venha trazer, Pai, aquilo que nós precisamos receber nessa manhã, Senhor. Pai amado, que a Tua obra, Senhor, que o Senhor é fiel para completar, Senhor, faça assim em nossas vidas, Pai, em cada vida que aqui está essa manhã, que Teu Espírito Santo, Pai, de alguma forma, eu não sei como, Pai, de uma forma miraculosa, que foge ao entendimento do homem, aconteça nas nossas vidas, na vida dessa igreja, na vida daqueles que ouvem essa mensagem. É o que nós pedimos, ó Deus, fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre a arca e a presença. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 até o 15. Uma pergunta que eu quero só já deixar de início para a igreja e para aqueles que nos ouvem, que no final você talvez venha trazer essa resposta. A pergunta que eu quero te dizer é para vocês essa manhã: por que você veio ao culto hoje? Por que você veio ao culto hoje? 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1 ao 15. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no da casa de Abinadab, que estava no alto da colina, com a arca de Deus, e Aiô adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com todo tipo de instrumento de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se enfureceu, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi levar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Antes fê-la entrar na casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. Então disseram a Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que tem por causa da arca de Deus. Assim foi Davi e fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi com alegria. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, eles sacrificavam bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam
trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Há uns 20 dias, mais ou menos, uns 20 dias atrás, nós estávamos na reunião dos jovens e nós comentamos a respeito desse mesmo assunto, só que num outro texto que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, 1 Crônicas capítulo 13, só que ali nós meditamos a respeito mais da questão das ordenanças, de obedecer à voz de Deus e os detalhes que existem da vontade de Deus para a vida de cada um de nós. Mas hoje nós vamos dar mais ênfase à questão da presença de Deus, né? Mais a questão da manifestação do poder de Deus. E no Antigo Testamento nós temos as questões figurativas, simbólicas, que são a sombra das coisas do céu. Se já o apóstolo Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, versículo 17, já falava, mesmo no Novo Testamento, que as coisas que aqui nós vivemos, às vezes só são a sombra daquilo que nós ainda iremos ver e desfrutar, amém? No Antigo Testamento isso então era mais ainda, e eram manifestações simbólicas, e a arca era essa manifestação simbólica, ela era a representação máxima da presença de Deus, a arca do Senhor. Nós temos aí Hollywood e outros lugares aí que fizeram vários filmes a respeito da arca, né? Tem Indiana Jones e outros mais aí, por causa dessa questão da arca, desse misticismo. Mas nada mais que a arca do Senhor representa a presença do Senhor. Essa doce, maravilhosa presença que manifesta, que transforma vidas. A arca, então, era algo de madeira, era um baú de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora, com uma tampa, com 2 querubins, né? Sobre essa tampa, e dentro dessa arca, que também era revestida de ouro na parte interna, tinha lá as tábuas da lei, um pote de maná e a vara de Arão. E para carregar, e possuía argolas, e para carregar essa arca, então era necessário colocar então varões que transpassassem essas argolas, né? E se colocava sobre o ombro dos levitas, e dessa forma então era levada a arca com toda a reverência. E isso consta na lei do Senhor, né? Nos preceitos que o Senhor traz para que carregasse então essa arca. Então a arca representa a presença de Deus, e ela foi tomada pelos filisteus. É um dos grandes inimigos de Israel, que na época pelejava contra o reino de Israel, tomou a arca. Só que veja só, meus irmãos, eles pegaram essa arca, e a arca, quando ela estava na presença daqueles que temiam a Deus, ela os abençoava. Quando ela estava na mão daqueles que não faziam caso de Deus, no caso os ímpios, ela trazia maldição. Então os filisteus passaram maus bocados com essa arca, porque eles não tinham a reverência devida à presença de Deus. Eles eram ímpios, eram blasfemos, adúlteros. Então a arca trazia maldição e eles passaram grandes apuros. Muitos morriam por causa da arca. Trazia pestes sobre a vida deles. Era uma pedra de tropeço. Então eles falaram, vamos se livrar logo dessa arca. Ficaram só 7 meses com a arca, não aguentaram. E colocaram num carro de boi e mandaram. E essa arca acabou chegando então na casa de Abinadab. E no reino de Saul não fez nenhum caso de ir atrás da arca, de procurar a arca, de procurar a presença de Deus, porque ele ficou vislumbrado com o poder que então estava sobre suas mãos. Um homem que inicialmente começou muito bem, mas que infelizmente terminou muito mal. E essa é uma orientação para nossas vidas. Começou bem, continue bem e termine bem na presença do Senhor, buscando sempre, valorizando a presença de Deus na sua vida. Não fazendo como Saul, que acabou, não valorizando a presença de Deus e também foi desobediente em muitas coisas, como rebeldia. Então, na época de Saul, ficou lá 20 anos essa arca, esquecida lá na casa de Abinadab. 20 anos. 20 anos esquecida. E quando Davi assumiu o trono, uma das primeiras coisas que ele fez, ele foi buscar a arca da aliança. Buscar a presença mais ainda de Deus na sua vida. A presença de Deus sempre esteve sobre a vida de Davi. Mas ele queria mais. E assim nós também devemos ser. Se já temos algo de Deus, temos que ter a fome e a sede de querer mais de Deus. Porque o nosso Deus é uma fonte inesgotável. E grandes coisas Ele tem para nos revelar e para trazer sobre as nossas vidas, quanto mais o buscarmos.
Ontem mesmo estava falando com os jovens e falei a respeito de Pedro também, entre tantas outras coisas que falei, que a sombra de Pedro curava. Hoje nós desgoelamos, oramos e jejuamos e fazemos muitas coisas e muitas vezes não acontece a cura. E Pedro somente com a sua sombra curava, porque a presença de Deus se fazia de tal maneira na vida dele que somente a sombra dele curava. Charles Finney apenas passava e as pessoas se quebrantavam diante dele e não abria nem a boca para falar. Porque a presença de Deus estava sobre a vida. E assim Davi também era esse homem desejoso pela presença de Deus. Então ele queria buscar essa arca. Só que Davi, ele era sim um homem segundo o coração de Deus, mas ele também era um homem que errava. Era um homem que pecava. Era um homem que estava sujeito às mesmas paixões que nós estamos. E ele era um homem impetuoso. Muitas vezes. Eu diria até que ele era meio que um Pedro do Antigo Testamento, às vezes. Ele tomava as atitudes e fazia e agia. Ele é um homem de batalha. Então, ele teve essa atitude de vamos pegar essa arca, vamos trazer de alguma forma. E assim fez. Não tomou muita atenção, né? Não, como diz o caboclo, não se atinou aos detalhes. E ele era esse homem segundo o coração de Deus, meus irmãos, porque ele era um homem que, assim quando ele recebia uma repreensão, rapidamente ele se arrependia. Ele não tinha um coração duro, uma dura cerviz. E é algo que nós temos que aprender, meus irmãos, que muitas vezes a palavra do Senhor vem às nossas vidas e nós nos endurecemos. Nós não nos abaixamos, nós não nos rendemos, nós não nos humilhamos diante da presença de Deus. E é necessário que quando a palavra do Senhor vem até a nossa vida, quando nós somos admoestados pelo Espírito Santo, temos essa necessidade de nos quebrantarmos diante da presença do Senhor. E certamente a graça do Senhor e a sua misericórdia virá sobre as nossas vidas, assim como vinha sobre a vida de Davi. Por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele é também um homem segundo o coração de Deus porque ele valorizava a presença de Deus, valorizava tudo aquilo que vinha do Pai, ele era desejoso por mais. E algo que eu falo para a igreja e falo para os jovens, Deus tem dons para repartir, eu quero todos. Você quer também? Então busque e o Senhor lhe dará. De acordo com a necessidade da igreja, Ele distribuirá esses dons e você será usado não para a sua glória, mas para a glória do nosso Pai querido. E Ele é um Deus de amor e Ele tem prazer em distribuir esses dons e essas dádivas, essas bênçãos sobre as nossas vidas. Porque Ele quer nos ver frutíferos, porque Ele quer nos ver alegres na obra do Senhor e na nossa caminhada diante dEle. Amém? Então, Davi era esse homem impetuoso, ele pegou, vamos transportar a arca. E por ser impetuoso, então, ele não atentou para a maneira como devia conduzir essa arca. Não prestou atenção. Né? Então ele pegou e seguiu meio que o conselho dos ímpios, né? Que nem os filisteus fizeram, vamos pôr a arca num carro de boi. Pegou lá, foi na agência, comprou um carro de boi zero e colocou a arca. Né? Não tinha ar-condicionado nessa arca, mas era uma arca com freio ABS, nem freio ABS tinha, porque ela deu uma tropeçada, né? Então, colocou essa arca nesse carro, e ali, Aiô e Uzá guiavam essa arca, com aqueles boizinhos ali, né? E de repente, nessa caminhada, a arca passou por uma pedra, alguma coisa, e acabou, a arca ia cair. E Uzá, com toda a boa intenção, foi segurar. E quando segurou, ali mesmo foi fulminado. Algumas traduções falam que até as suas tripas foram esparramadas. Então Davi fica então atordoado diante daquela notícia, diante daquela questão de que Uzá tinha morrido. Chama aquele local de Pérez Uzá, que significa, para algumas traduções, a brecha de Uzá. A brecha que Uzá deixou então acontecer, e ali então a mão do Senhor veio sobre sua vida, e Davi fica então atordoado, fica amedrontado, e fala então, vamos então fazer o seguinte, vamos dar um tempo, vamos deixar essa arca então na casa aí mais próxima que tem o Obed-edom aí, fica aí na casa de Obed-edom, até eu pensar, esfriar a coisa aí para ver como é que nós vamos fazer, porque eu quero a presença de Deus, eu quero a arca.
Então, algumas observações eu quero trazer para a igreja a respeito desse texto. E uma das coisas que eu quero trazer para vocês, que o que tem valor, perder é fácil. É fácil perder algo de valor. Mas conquistar, e principalmente reconquistar, requer muito esforço. Requer muita busca. Tem um alto custo. Portanto, se você já tem algo de valor, e esse algo de valor que mais importa para a vida de um ser humano é a presença de Deus, é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, é a consolação do Espírito Santo. Dê valor a isso. Cultive isso. Não deixe que o inimigo roube de alguma forma isso da sua vida. Mas busque incessantemente, com constância, com desejo ardente no seu coração, para que isso não seja tirado da sua vida, porque se assim você perder, é custoso buscar novamente. Não é impossível, mas é custoso. Israel perdeu a arca para os filisteus, e mesmo com a devolução dessa arca, ela ficou 20 anos fora do local de origem. Porque era custoso buscá-la. Tinha um preço. Tinha algumas condições para buscá-la. E é assim sobre as nossas vidas. Existem condições para que nós venhamos entrar na presença de Deus. Apesar de a Bíblia falar em Hebreus que há um novo e vivo caminho, pelo qual nós entramos, que é o Senhor Jesus. Mas é necessário que nós nos rendamos a Ele. E nós devemos crer de todo o nosso coração em Jesus Cristo, para que nós possamos chegar ao Santo dos Santos na presença de Deus. Então, perder, como eu disse, é fácil. Recuperar é difícil. Para perder, não precisa fazer nada. É só deitar no sofazão e ficar mudando de canal. Mas para entrar na presença, é necessário buscar. É necessário sair do sofá. É necessário sair do Instagram. É necessário sair do YouTube. É necessário deixar certas coisas. Por isso eu pergunto para você, o que você veio fazer aqui essa manhã? Então, é difícil recuperar, porque tudo aquilo que tem valor, meus irmãos, como eu falei, tem que se pagar um preço. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, disse, está consumado. Ele já pagou o preço, mas existe uma parte que nos cabe. E essa parte ele não vai fazer. A Bíblia mesmo fala no Novo Testamento, abra a boca e eu vos encherei. Mas é necessário movimentar os músculos para que abra-se a boca. Então ele vai vos encher. Então, tudo aquilo que tem valor é difícil recuperar novamente. Não troque, então, a presença de Deus por algumas futilidades, por momentos. E um exemplo que nós temos é o exemplo de Esaú, que trocou a bênção de Deus por um prazer momentâneo, um prato de lentilhas, porque ele estava com fome naquele momento, para saciar a sua carne. Não pense no agora, meus irmãos. Pense naquilo que é eterno. Aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que no olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e nem subiu ao entendimento do homem, é aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Portanto, não troque a tua bênção, a presença de Deus em sua vida, por coisas pequenas dessa vida, por prazeres momentâneos, por carnalidades. Porque nada tem mais valor do que ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque o homem que tem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, não anda no caminho, no nível dos homens, anda nos caminhos mais altos. Ontem mesmo falar para os jovens, não importa o que falem de mim. Tem até músicas, né? Eu não vou cantar nenhum trecho aqui para não ficar escandalizado. Não importa o que falem de mim. O que importa é o que Deus fala de mim. O que importa é o que o Senhor pensa da sua vida. Isso é o que importa. Portanto, essa é a maior riqueza que um homem tem, porque um homem que tem o Senhor Jesus Cristo anda com o peito estufado. Não de orgulho próprio, mas sim do orgulho daquele que habita nele.
E então ele pode desbaratar exércitos, saltar muralhas e fazer coisas que o homem não pode entender. Uma outra observação, meus irmãos. Davi, como eu falei, era um homem de guerra, um homem de batalha, venceu muitas batalhas. E entre umas das citações que existem no Antigo Testamento é que ele derrotou um urso, ele derrotou um leão. Tem gente que fala, tem que matar um leão todo dia, né? Ele derrotou um urso, ele derrotou um leão. E ele derrotou um gigante. No nome do Senhor. São conquistas, são vitórias, são bênçãos. Derrotar um leão, um urso e um gigante são bênçãos, não são? São grandes vitórias, são grandes feitos. Te garanto hoje, se eu visse um urso e um leão, eu saia correndo. Mas são bênçãos, mas não se comparam à presença de Deus. Por isso eu digo para você nessa manhã, não busque somente as vitórias, não busque somente as bênçãos de Deus, mas busque a presença de Deus em sua vida, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. As vitórias virão. Diz no Antigo Testamento que a bênção vai correr atrás de nós. Não é você que vai ficar correndo atrás da bênção. Mas é necessário que eu de todo o meu coração me humilhe diante dele, me coloque na sua presença e deseje ardentemente a sua presença na minha vida mais do que tudo. Isso é o que deve acontecer em nossas vidas. Davi conquistou tudo e mais um pouco, mas ainda faltava alguma coisa, a arca. Mas Davi, você não se contenta? Que menino. Não, eu quero mais. Eu quero a arca. E não era por ganância. Era porque ele desejava, sim, a presença de Deus e sabia da importância da arca, da presença de Deus no seu reino e para o povo. Ele não queria a bênção só para ele, não queria a bênção só para Obed-edom, ele queria a bênção para todos. Então tem gente, meus irmãos, que deixa a presença de Deus de lado para enfrentar muitas vezes o urso, o leão, o gigante, vai na força do braço, sem a presença de Deus. Então quando você levantar na segunda-feira, vai começar o primeiro dia da semana, é hoje. Por isso que o nome de segunda-feira é segunda-feira. Amanhã já é segundo dia. Coloque a semana diante do Senhor hoje já. E os leões virão, e o urso virá, e o gigante também vem. Certamente vem. E você os vencerá, porque você terá a vitória na força do Senhor. Mas toda vitória sem a presença de Deus, meus irmãos, ela é somente aparente e é efêmera. Passa rápido. É curta, de curta duração, porque logo vem outro problema. Por quê? Não tem valor eterno. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, sim, isso terá valor eterno. O tudo só é tudo quando é fruto da presença de Deus em nossas vidas, porque tem valor eterno. Então será tudo. Porque o tudo que muitas vezes vivemos não é tudo, mas na presença de Deus o tudo é tudo. Fala que a arca estava na casa de Obed-edom e o abençoou em tudo. Por isso que quando você pergunta para aquele crente, ele diz, vai mais ou menos. Matemática mais ou menos é menos. Não é em tudo. Portanto, meus irmãos, na presença do Senhor, venceremos. Porque do que vale o homem conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma, como está lá em Marcos, capítulo 8, versículo 36. Poderemos sim conquistar o mundo todo, mas na presença de Deus e com a presença de Deus em nossas vidas. Então terá valor eterno. Porque se não for assim, será apenas fadiga, cansaço. E certamente isso vai se esvair entre os nossos dedos, entre as nossas mãos. Então não adianta nada eu conquistar grandes coisas nessa vida e perder a minha salvação. Porque eu estou longe da presença do Senhor. Por isso Davi queria sempre estar na presença do Senhor. Conquiste sim, conquiste sempre. Mas lembre-se que a maior conquista é a presença de Deus na sua vida. Então Davi conquistou e não se contentou. Queria sim a presença de Deus mais e mais. Outro ponto, meus irmãos, que eu quero deixar aqui, que vocês estão meditando comigo aqui. Carro de boi é coisa do mundo. Carro de boi é coisa de filisteu. Os filisteus usaram sim um carro de boi. Tem um texto aqui também, é interessante que é
1 Samuel capítulo 6 também. Aqui é 2 Samuel, mas em 1 Samuel capítulo 6, fala de como é que os filisteus desovaram a arca logo. Colocaram o quê? Num carro de boi. Método filisteu. Método do mundo. Método de ímpio. Usaram um carro de boi. A maneira certa, então, como eu falei, irmãos, de conduzir a arca da aliança era através de varões que transfixavam as argolas e eram colocados sobre os ombros de levitas. Mas Davi, devido a ser impetuoso, usou o método do filisteu. Carro de boi. Então, meus irmãos, muitas vezes, nós como igreja, estamos esquecendo, de que nós temos como referência para cultuar o nosso Deus a palavra dele. E aqui está tudo como nós devemos cultuar o nosso Deus. E temos ainda o Espírito Santo que ainda nos orienta. E muitas vezes, nós usamos conceitos da sociedade ímpia para cultuar a Deus, modismos, maneiras, músicas, luzes, coisas que são do mundo, coisas que são mundanas, coisas que são às vezes de shows. Não estou falando que é errado aqui você fazer um show, mas o padrão, não é pecado também você colocar uma luz mais baixa aqui talvez, não tem nada demais. Mas não é isso que vai atrair a presença de Deus. Então não é a forma que o mundo quer ditar que nós devemos usar aqui dentro da casa do Senhor. Não é o mundo que vai dizer como nós devemos pregar. Não é o mundo que vai dizer aquilo que nós não podemos falar aqui. Porque eles estão querendo assim fazer. Nós não vamos usar carros de boi para entrar na presença de Deus, para trazer a presença de Deus para nossas vidas. É necessário que nós venhamos consultar a palavra de Deus. E não adianta você dizer, mas é um método novo. Mas é tão legal, um carro de boi novo. É a modernidade. É a novidade. Meus queridos, tudo aquilo que é do mundo, jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Cuidado com as novidades. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 14, versículo 15, diz assim: para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que induzem o erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, aleluia, naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. É Ele que tem as referências, é Ele que nos conduz com o seu Espírito Santo a entrar na presença de Deus. Não são mandingas, não são orações inventadas pelo homem que vão nos fazer entrar na presença de Deus, não são rituais humanos que fazem com que nós cheguemos à presença de Deus. Não são vestes que nós vemos estar com elas ou deixar de estar com elas, que a presença de Deus não vai estar. Então, creia, o que está na palavra é suficiente para que eu entre na presença de Deus. Amém? Outra observação, valorize a presença de Deus. Houve sim, por parte de Uzá, um toque de reverência, um toque de displicência, um toque de pouco caso. Uzá tinha boa intenção e o inferno está cheio de boas intenções, porque fez sim que era certo, mas da maneira errada. Portanto, os fins não justificam os meios. Ele fez o certo, a arca ia cair. Mas ele fez da maneira errada. Fez da maneira errada. Ele não prestou atenção naquilo como ele deveria fazer. Ele tinha boa intenção, mas foi punido por causa da displicência que ele teve. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab. Aiô e Uzá, que eram os filhos de Abinadab, que estavam guiando a arca, então, nessa empreitada de levar a arca até a casa de Davi, eram crianças quando a arca chegou lá. Eles eram ainda
adolescentes, eu não sei, mas eles eram crianças. E eles comiam, bebiam e dormiam e viam a arca todos os dias. Ela estava lá, a arca. Se bobear, até tropeçavam nela. A arca tornou-se coisa comum, coisa corriqueira, coisa banal. Uma arca, está aí, está juntando pó, está ocupando espaço. Vou pôr na OLX. Desapega. Estava lá a arca. Displicência, meus irmãos. Falta de temor. Falta de observar os preceitos de Deus. Então havia assim uma ordem expressa de Deus como deveria ser feito com a arca. Não era qualquer um que podia levar. Portanto, fica o alerta para nós, cuidado. A presença de Deus não é algo comum. Estar na presença de Deus não é algo banal. Estar na presença de Deus não é estar lá. Deus está aí. Não. Estar na presença de Deus não é algo, um ato só religioso. Que muitos religiosos estão por aí, são, como Jesus falava, sepulcros caiados. Mas estar na presença de Deus é algo tremendo, é algo maravilhoso, é algo que nós devemos nos render, é algo que nós devemos nos quebrantar, é algo que nós devemos sim nos alegrar, porque Ele está presente em entrar até mesmo em êxtase, se for necessário, se for preciso, se o Espírito Santo assim nos levar. Porque a presença de Deus é algo tremendo, meus amados irmãos. E eu digo uma coisa para vocês, existe sim uma diferença entre a presença de Deus e a manifestação de Deus. Porque Deus é onipotente e está presente em todos os lugares. Isso é um dos atributos de Deus. Onipotência. Ele está presente sim em todos os lugares. Mas a manifestação de Deus só está naquele lugar onde aqueles homens e mulheres o buscam de todo o coração. Se você aqui nessa manhã veio com essa intenção de buscar a presença do Senhor, de adorar o seu santo e bendito nome, de reverenciar aquele que era, que é e que há de vir, sim, a manifestação de Deus vai se fazer presente. Os milagres que vocês buscam acontecerão. As bênçãos, as vitórias sobre os ursos, sobre os leões, sobre os gigantes, se farão presente na vida de vocês. Mas é necessário, sim, que nós venhamos nos quebrantar e buscar, sim, a presença e a manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso país e nesse mundo. Porque senão, seremos apenas religiosos, cumpridores de rituais, cumpridores de preceitos humanos. Então, é essa necessidade, de nós referenciarmos. Não deixe que o amor de Deus se esfrie na sua vida. Não deixe que os anos que você já é crente venha fazer que você torne-se um crente cascudo, carrancudo, um crente que acha que já sabe tudo, um crente que quando o pastor abre a palavra, você diz, isso eu já sei, ele vai falar isso, vai falar aquilo, vai falar aquele outro. Não, meu amado irmão, nós não podemos deixar nos endurecer pelos anos da nossa caminhada. Temos que ser como crianças, como o Senhor Jesus Cristo disse, e temos que ver a palavra de Deus e a presença de Deus como a maior novidade na nossa vida, mais um culto. Não podemos nos acostumar ao ritualismo do culto. Agora o pastor vai mandar levantar. Agora o pastor vai tirar a oferta. Agora o pastor vai mandar o Gilson vir aqui na frente para orar. Não estou dizendo que não tem que ter uma liturgia. Estou dizendo que você não pode se acostumar com ela. Eu estou dizendo que você tem que encarar todas as coisas de Deus como uma novidade. O prato mais gostoso que você comeu é esse, é hoje e é agora. Porque amanhã Deus tem mais e mais gostoso e melhor e mais saboroso ainda. Por isso que o crente tem que andar abilolado, alegre, feliz. Tem que andar em novidade, não é qualquer coisa que vai nos abalar. Porque nós não podemos deixar que o nosso conhecimento intelectual, que as nossas muitas experiências tornem as nossas vidas, nós nos tornem insensíveis diante da presença de Deus. Porque Deus está presente aqui. Se você não está o sentindo, eu estou. Deus está nesse lugar. Para muitos, a palavra de Deus virou algo comum, como eu já falei. Não, o Evangelho é novidade de vida, meus irmãos. Peça ao Senhor que Ele coloque um cântico novo na sua boca. Mas esse cântico eu já cantei tantas vezes.
É um cântico novo, é um cântico novo, porque eu estou cantando agora com todo o meu coração em novidade de vida. É todo dia novo. Eu estou caminhando para meu lar. E vai ser novo. E cada dia que passa eu estou mais novo. Ainda que esse corpo exterior se corrompa, o meu interior se renova. Cada dia, como o apóstolo Paulo falou, cada dia esse nosso interior se renova, aleluia. Cada dia que passa eu sou mais novo. Cada dia que passa eu sou mais vencedor. Cada dia que passa eu sou mais vitorioso. E mais bonito. Apesar de tudo. Amém? Então busque o Senhor com todo, faça como o salmista falou, uma coisa peço ao Senhor, e não somente peço, mas a buscarei, que eu possa estar na presença do Senhor todos os dias. Para quê? Para contemplar a sua beleza, para contemplar a sua santidade, para contemplar como o Senhor é belo e amoroso para com minha vida. Deseje isso, como diz lá no Salmo 27, versículo 4. Outra observação, meus irmãos, se em 3 meses a presença de Deus abençoou a casa de Obed-edom de uma forma extraordinária, imagine 24 horas, 365 dias por ano. Essa presença na sua vida. Quantas coisas Deus vai poder fazer? Quantas bênçãos vamos ter? Por causa do incidente lá, Davi então deixou a casa lá, deixou na casa de Obed-edom, e diz lá no 2 Samuel capítulo 6, versículo 11, diz assim, ficou a arca na casa de Obed-edom, hoje teu. Quanto tempo? 3 meses. Suficiente. E o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. Toda a sua casa foi abençoada em apenas 3 meses. Ficou na casa de Abinadab quanto tempo? 20 anos. E ouviu-se falar de bênçãos? Ouviu-se falar de manifestação do poder de Deus na casa de Abinadab? Pelo menos que eu saiba na palavra não tem relatado. Se alguém depois souber, me corrige. Mas pelo que eu li, não tem. Se na casa de Obed-edom ficou 3 meses e houve bênção em medida, por que na casa de Abinadab não teve notícia de bênçãos? Por quê? Essa é uma pergunta que eu lhe faço. Na casa de Abinadab, como eu falei, ela só ocupava espaço. É como uma Bíblia empoeirada de muito crente. Fica lá. Está lá. Domingo eu pego ela porque eu vou para a igreja. Então não havia honra, não havia reverência. Agora imagine então, se Abinadab, com 20 anos, buscasse a Deus de todo o seu coração, como talvez tenha acontecido na casa de Obed-edom. O que iria acontecer? 20 anos. Então o segredo, meus irmãos, é que nós devemos honrar ao nosso Deus, temer a Ele, ter reverência, valorizar, desejar a sua presença. A palavra de Deus deve ser desejada. Ah, mas é chato. Se está sendo chato é porque alguma coisa está errada. Ah, mas dá sono. Leia, quem sabe você não precisa de calmante para dormir. Ou quem sabe você perca o sono de vez, E aí você vai ter que levantar para orar. Então, outra questão. Estamos quase encerrando, irmãos. Na presença de Deus tem o quê? Tem palavra, que eram as tábuas da lei. Na presença de Deus tem o quê? Tem provisão, que era o pote de maná. Na presença de Deus tem mais. Tem ministério, tem missão, tem unção, que era a vara de Arão. Então, quando Davi busca a arca, ele não somente busca a presença também de Deus, mas busca a provisão de Deus, ele busca a palavra de Deus, ele busca a missão de Deus, ele busca a unção de Deus. Quando você estiver na presença de Deus, as provisões virão, meus amados irmãos. A unção para a obra que Deus tem para a sua vida virá, meus irmãos. A palavra e o conhecimento e o discernimento virá sobre a sua vida, porque você está buscando a presença de Deus. Então, porque na presença de Deus tem tudo o que nós precisamos. Não precisa mais de nada.
Não precisa acrescentar nada, porque na presença de Deus tem todas as coisas. A derradeira e última observação: a arca não voltou sozinha, a arca não volta sozinha, a presença de Deus não vem sozinha. Mas se assim Deus quiser, vem. Mas nesse caso não vem. É preciso buscá-la. É preciso ter um esforço. É preciso ter constância. É preciso ter regularidade. É preciso ter disciplina. Disciplina. Ah, mas você tornar um religioso? Não. A disciplina vai trazer constância e vai trazer então o resultado. Se eu não me propuser com disciplina fazer algo, eu não vou alcançar. Eu preciso desejar e eu preciso executar. A Bíblia não vai pegar, eu estou dormindo, a Bíblia não vai vir voando até mim, né? Que nem um morcego assim, vai na minha cara. Assim. Leia, bandido, crente safado. Não vai. Eu tenho que ter uma regularidade e buscar a palavra. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se fala que enquanto se pode achar, porque virá o tempo que não se achará. Invocai o quanto está perto. Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando ficares deitado no sofá assistindo Netflix. É o que está escrito. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Não troque a bênção de Deus por um prato de lentilha. Deus tem mais. Ai, mas eu quero ser usado. Quer ser usado? Se humilhe, busque. Aparentemente Davi não precisava então de mais nada. Davi não era rei? Não tinha tudo? Tinha tudo. Mas ele não se folgou com isso, porque ele faltava ainda o principal, que era a arca do Senhor, a presença do Senhor, a honrar essa presença de Deus. Então busque de forma que custe o que custar, não importa. A presença do Senhor será o melhor para a sua vida. Busque com ardente desejo de encontrar a presença de Deus. Por isso eu perguntei para vocês, por que você veio ao culto essa manhã? Ah, eu vou lá porque o pastor vai me ligar e depois vai me cobrar se eu não fui no culto. Ah, eu vou no culto porque, tem que ir, Você pode ver que o culto que tem mais gente é o culto de ceia. Porque tem gente que tem medo de perder a salvação porque não toma ceia. Aí durante a semana, o resto dos dias, nem precisa ir, eu já fui na ceia. Desculpa falar isso, mas eu tenho que vir à igreja porque eu desejo o Senhor. Eu tenho que vir na igreja porque eu tenho um encontro marcado com o Espírito Santo. Eu tenho que vir à igreja porque Deus tem um recado, uma mensagem, algo para a minha vida. Deus tem algo para você. Ah, mas eu busco em casa. Busca sim, mas aqui dentro, ferro com ferro se afia e fica bem legal. Eu aprendo com meu irmão e eu ensino também. Então, busca o Senhor com todo o temor, com ardência no seu coração, com esse desejo tal que Deus irá sim se manifestar, porque Ele diz, buscar-me-eis e me achareis. Deus tem vontade de ser achado, meus irmãos. Ele não fica brincando de se esconder. Ele fica assim brincando de se esconder quando a gente é criança, já viu? Quando a gente é criança, a gente vai brincar com a criança, brincar de se esconder, a gente se esconde num lugar facinho. Deixa a criança achando que está procurando. E ela acha fácil. É assim Deus. Deus fala assim, eu vou lá me esconder bem, eu vou me esconder aqui, ninguém está me vendo. Porque Deus quer ser achado. Aleluia. Ele é maravilhoso, meus irmãos. Então, você veio aqui para ter um encontro com o Pai. É essa a mensagem que eu tenho para vocês nessa manhã, meus irmãos. A presença de Deus se faz. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está. E nós estamos aqui reunidos em muito mais do que 2 ou 3. E, portanto, agora, quando o pastor vos chamar aqui para se colocar na presença de Deus, se derrame. Abra a boca e vos encherei. A igreja é fria. A igreja é fria porque você é frio. Porque se você for quente, o fogo começa. O calor se dissipa.
Um fogo, uma fogueira começa com o riscar de um fósforo. E às vezes até nem precisa de um riscar de um fósforo, às vezes apenas uma lente colocada no lugar errado, que o sol passa, bate ali, gera calor e tem fogo. Portanto, a começar em mim, a começar na minha vida, eu creio que o Senhor está aqui e vai se manifestar, e o poder de Deus vai trazer as bênçãos que eu tenho buscado, e assim será sobre a sua vida. Portanto, meus amados irmãos, quando você vier ao culto, pense nisso, quando você estivesse arrumando lá de manhã, ele estiver cansado. Senhor, mas eu vou buscar a presença do Deus vivo, daquele que era e que há de vir, daquele que não há nada encoberto diante dele, daquele que pode todas as coisas, daquele que disse: há algo difícil para mim. Ele disse, irmão, nosso Deus disse: há algo difícil para mim? De maneira irônica ele disse isso. Não há nada difícil para o nosso Deus, não há impossíveis para aquele que crê em Deus. Para aquele que tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não há impossíveis, não há doença da alma que ele não possa curar. Não há enfermidade, diagnóstico do homem que possa trazer, sim, derrota para a sua vida. Porque mesmo que eu tenha um diagnóstico de uma doença terminal, eu sei que quando eu morrer e eu despertar na glória, estarei vivo. E se ele tiver sim vontade, e se for da vontade dele e for o melhor para mim, ele irá me curar. Porque o nosso Deus disse: não há impossíveis para mim. Amém? Deus abençoe, meus irmãos, nessa manhã, nessa semana, nesse resto de ano e até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.